Bom dia, alunos do ICE, do 7º ano. Vamos lá para o próximo assunto que nós vamos trabalhar, ok? Próxima matéria. A próxima matéria é o quê? Sobre figuras geométricas espaciais. Mas, em particular, vamos falar sobre os poliedros e não poliedros. Primeiramente, o que são poliedros? Poliedros são o quê? São sólidos geométricos onde acontece o quê? As suas faces são o quê? São planas e são formadas por polígonos. Professor, o que é polígono? Polígono é o quê? É o quê? São figuras geométricas que são fechadas, ok? Planas e não podem ser arredondadas. Como assim? O poliedro vai ser formado como? As suas faces podem ser triângulos, podem ser quadrados, podem ser retângulos, podem ser pentágonos, hexágonos e assim por diante. Só que eu não posso ter nenhuma superfície que seja arredondada, ok? Então aqui, olha, eu tenho dois exemplos de poliedros, ok? Aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho uma pirâmide. E aqui eu tenho um prisma. Por que eles são poliedros? Percebo que as faces, que são as partes planas, igual aqui nesse poliedro, as faces laterais deles são o quê? São triangulares. E isso é uma característica importante da pirâmide. Acontece o quê? As faces laterais, que são essas aqui, ó, são todas o quê? Triangulares. E aqui, olha, a face de baixo, que é a que sustenta a minha pirâmide, é chamada de o quê? De base. Então essa parte de baixo aqui é quem? Seria a minha base. E aqui as partes laterais, as faces laterais, chamadas o quê? São triangulares. Essas são do triângulo. Aqui é um prisma. Por que ele é um poliedro? Prisma. Porque todas as faces dele são o quê? São planas e são polígonos. Por quê? Perceba o quê? Em cima e embaixo eu tenho faces o quê? Triangulares. Aqui em cima e aqui embaixo. Perceba? Ok? Essas faces aqui de cima e de baixo, que são a que sustenta o meu prisma, são chamadas o quê? De bases. Então tem essa base de baixo e tem essa base de cima. Então tem essas bases, ó. Isso aqui de cima, isso aqui de baixo são o quê? São as bases, ok? E no canto, nas laterais, perceba o quê? Eu tenho faces que são o quê? Quadrangulares, ok? Que tem 4 lados. Tem essa face e a que está lá atrás, ok? Então, para ser prisma, qual a diferença do prisma para uma pirâmide? O prisma acontece o quê? Ele possui faces laterais triangulares, que aqui são os cantos, e possui uma base. Essa base pode ser quadrada, então vai ser uma pirâmide de base quadrada. Pode ser um triângulo, então seria uma pirâmide de base triangular. Pode ser um pentágono, pirâmide de base pentagonal, e assim por diante. Mesma coisa do prisma. No prisma, o que acontece? As faces laterais, que são essa parte lateral aqui do meu prisma, sempre vão ser o quê? São figuras quadrangulares. Pode ser quadrados, pode ser retângulos. Sempre tem que ser o quê? As faces laterais tem que ser o quê? Quadrangulares. 4 lados aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E as bases, que é a parte de cima e de baixo, que sustenta o prisma, podem ser triangulares, pode ser, deixa eu ver, quadrados também podem ser pentágonos, podem ser hexágonos e assim por diante. Essa é a diferença de um prisma para uma pirâmide, ok? Tudo bem? E para quem não lembra, ó, vamos lá. O que são as faces? Faces é essa parte plana. Isso aqui, ó, isso aqui é a face da minha pirâmide, ok? Face é a parte plana. Se perguntar quantas faces tem, seria quantas partes planas tem nessa minha pirâmide, ok? Mesma coisa aqui, ó, vértice. Vértice são os pontinhos, ok? Aqui, ó, esses pontinhos, esse e o que eu tenho lá atrás. E arestas são as linhas, ó, arestas. Ok? Então eu falei o que? A pirâmide, eu falei suas características, mostrei o que é a face, o que é vértice e o que é aresta. Lembra? Face, parte plana, vértice são os pontinhos e arestas são as linhas, ok? O mesmo acontece nesse meu prisma, ok? Eu falei em relação à diferença de uma pirâmide para o prisma, mas a gente falou que eles são poliedros, ok? Todas as suas faces são o quê? São planas, são formados por polígonos, por triângulos ou quadrados, ou pentágonos ou hexágonos, ok? Eu não posso ter nenhuma parte arredondada. O exemplo de uma figura, de um sólido geométrico que não seja um poliedro, é esse aqui, ó.
é um cilindro, ok? Um cilindro, ele é um poliedro? Não, porque ele possui uma parte arredondada. O mesmo acontece com o cone. O cone é o exemplo de uma figura, de um sólido geométrico, que não é um poliedro. Por conta de quê? Ele possui uma parte arredondada. Lembra, para ser poliedro tem que ser o quê? Só possui o quê? Partes planas, ok? Planas. E tem que ser formado o quê? Por polígonos. Só pode ser formado ou por quadrados, ou por triângulos, ou por pentágonos, ou hexágonos, ok? As faces, que é a parte plana. Tudo bem, turma? Então até agora, tranquilo. Uma coisa que é importante também dizer é a questão que esse prisma e essa pirâmide, eu botei o exemplo aqui no meu desenho, são prismas e pirâmides retos, ok? Eu posso ter o que também? Eu posso ter uma pirâmide ou um prisma oblíquo. O que significa ser oblíquo? De maneira mais simples, é o que? Ele é um pouco torto, ele não é regular, entendeu? Como assim, exemplo? Se eu fizer aqui, ó, eu não sou muito bom em desenho. Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Vou dar o exemplo de uma pirâmide que ela é oblíqua. Ela vai ser assim, ó. Vamos lá. Perceba que essa pirâmide, ela é meio tortinha, ela é meio puxada para o lado. Sempre quando o seu poliedro ele for um pouquinho puxado para o lado, ok? Um pouco torto para o lado, ele vai ser o quê? Oblíquo. Então, quando eu falo uma pirâmide oblíqua, é uma pirâmide torta, puxada um pouquinho para o lado. Que perceba aqui, essa pirâmide que ela não está retinha, não está em pezinha, isso aqui é uma pirâmide reta, ok? Aqui também é um prisma reto. Aqui, quando for oblíquo, é o quê? É tortinho, um pouquinho para o lado. Igual esse prisma. Eu posso também ter um prisma assim para o lado, tortinho, que é o quê? Um prisma oblíquo, ok? A gente pode classificar os poliedros em relação, igual exemplo, pirâmide. Eu posso falar, eu tenho uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrangular, ou tem um prisma de base quadrangular, um prisma de base triangular, e assim por diante. Eu estou dando nome para esse prisma e para essa pirâmide em relação ao quê? Em relação à base. Que base que eu estou usando, ok? Mas também eu tenho outro tipo de nomenclatura que eu posso fazer. Que é qual? Eu posso dar nome para os poliedros através do quê? Através do número de faces, ok? Ó, pelo número de faces, ó, pelo número de faces. Como assim, professor? Pelo número de faces? Eu vou escrever aqui, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho, botar aqui a relação de faces e os seus nomes. Ó, se eu tenho 4 faces, ele vai ser o quê? Um tetraedro. Para facilitar o entendimento, lembra, quando é tetracampeão, ele é campeão quantas vezes? 4. Mas se ele for 5 vezes campeão, ele vai ser quantas vezes? Ele vai ser pentacampeão. Então, com 5 faces, vai ser o quê? Vai ser o pentaedro. E se ele for 6 vezes campeão, com 6 faces, vai ser o quê? Hexacampeão, não é? Então vai ser aqui, com 6 faces eu tenho um hexaedro. Mas, professor, esses nomes estranhos eu não consigo identificar que figura é essa. Exemplo, eu vou desenhar um tetraedro para vocês aqui, ó. Não sei se vai ficar muito bom, mas vamos lá. Turma, ó, esse aqui é um exemplo de um tetraedro. Por quê? Eu não estou relacionando o número de faces. Faces não são as partes planas. Perceba comigo, ó. Eu tenho essa face, ó. 1, 2. Tem a que está lá atrás, 3. E tem a face da minha base, que é 4. Então, no total, esse meu sólido tem quantas faces? Tem 4. Então, se ele tem 4 faces, que sólido é esse? Ele é um tetraedro, ok? Isso quando eu estou dando nome para ele em relação à quantidade de faces, ok? Eu posso nomear em relação à quantidade de faces, posso nomear em relação ao polígono da base, ok? O exemplo, um hexaedro, o hexaedro é o mais comum que a gente pode ver. Quem é um hexaedro? Hexaedro é o famoso cubo. Mas, professor, por que não é hexaedro? O hexaedro tem quantas faces? Tem 6 faces, não tem? Conta comigo, lembra? O cubo não é como se fosse um dado? O dado tem quantas faces? Não tem 6? O dado não é numerado de 1 a 6? Então, quantas faces tem um cubo? Não tem 6 faces? Então, só quero dar nome para ele em relação à quantidade
de faces, que nome que ele vai ser? Ele vai ser o hexaedro, ok? Lembrando, eu posso ter poliedros diferentes, com os desenhos muito doidos e tal, e pedir para você, qual é o nome desse poliedro em relação à quantidade de faces? Você vai ver quantas faces ele tem, em relação à quantidade de faces, ele vai ter um nome particular, ok? Aqui eu tenho com 7, com 8 assim por diante, lá na página 109 do livro de vocês, tem o nome de todos, em relação à quantidade de faces e o nome deles. Aqui eu só dei alguns exemplos, tudo bem, turma? Aqui uns exemplos. Quando eu falo em tetraedro, pentaedro, hexaedro, assim por diante, eu estou dando um nome em relação à quantidade de faces. Faces é o quê? As partes planas. Quantas partes planas tem nesse meu sólido? Tudo bem? A gente pode fazer a questão de nomenclatura, mas também a gente tem um quesito de quê? Na parte de fazer uma relação. Ó, relação entre a quantidade de faces, vértices e arestas. Então vamos lá aqui, ó, relação entre vértices, faces e arestas. Perceba o quê? Todo poliedro, todo sólido poliedro, acontece o quê? Ele tem uma quantidade de vértices, de faces e de arestas, ok? Igual exemplo, se eu pegar aqui, olha, meu hexaedro, que é o nosso famoso cubo, vamos identificar seus elementos, ok? Vamos lá, vértices. Vértices não são os pontos? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 vértices. Faces. Quantas faces eu vou ter? Faces não são as partes planas? Então eu tenho 1, 2, que é de cima de baixo, 3, 4, de frente e de atrás, 5, 6. Então eu tenho 6 faces. Arestas são o quê? Arestas são as linhas. Quantas linhas eu tenho? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 arestas. Perceba que se eu pego um sólido e eu dou para vocês o desenho, tem como você contar quantos vértices tem, que são a quantidade de pontinhos, quantas faces tem, ok, que são as partes planas, e quantas arestas tem, que é a parte das linhas. Porém, Euler identificou o quê? Uma relação que eu posso ter em relação à quantidade de vértices, faces e arestas. Ok? Tudo bem? O exemplo. Euler descobriu o quê? Euler fez essa fórmula aqui, olha. V mais F é igual a A mais 2. Mas, pessoal, professor, o que é isso? O que é V? O V é o número de vértices. Quantos vértices ele tem? F é o número de faces. E A é o número de arestas. Então, olha, ele fala o quê? Se eu pegar o número de vértices e somar com o número de faces, vai ser igual a quanto? Ao número de arestas mais 2. Isso sempre funciona. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de um problema que eu posso usar essa minha relação, ok? Vamos lá. Ó, ele falou o quê? Que V mais F é igual a A mais 2. Tudo bem? Vamos lá. Se eu chego numa questão e falo assim, olha, eu tenho um prisma de base hexagonal, onde acontece o quê? Ele tem 12 vértices e 18 arestas. Quantas faces ele vai ter? Então acontece o quê? Ele não deu o desenho para você, então não tem como você contar para saber, professor, eu tenho tantos vértices, tenho tantas faces, tenho tantas arestas. Ele só falou o quê? Eu tenho um prisma, nesse prisma eu tenho 12 vértices, então ó, eu tenho 12 vértices, e tenho quantas arestas? Tenho 18 arestas. No teorema de Euler, que ele fala o quê? Que se eu pegar o número de vértices e somar com o número de faces, eu vou ter quanto? O número de arestas mais 2. Mas como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou descobrir o número de faces aqui? Ó, vamos substituir? Quem é V, né? O número de vértices? Quantos vértices ele tem? Ele tem 12 vértices.
Então, no lugar do V eu coloco 12. Ok? Estou substituindo a fórmula, ok? Mas, ele quer saber o número de faces. Você sabe o número de faces? Não, então coloca o F, onde F é o número de faces. É igual ao número de arestas mais 2. Quantas arestas ele tem? 18 arestas. Então, no lugar do A eu coloco quem? 18, que é a quantidade de arestas. Mais 2, coloco mais 2. Vamos lá, turma. 18 mais 2 vai dar quanto? 20. Então, ele está dizendo o quê? Se eu pegar 12 e somar com o número de faces, vai dar quanto? Vai dar 20. 18 mais o número de faces para chegar a 20. Então, quanto que eu preciso somar com 12 para chegar a 20? Eu tenho que somar quanto? Falta somar 8. Então, ó, quem vai ser o meu F? O meu F vai ser, o número de faces vai ser o quê? 8. Então, eu tenho 8 faces. Por quê? Ele quer saber, ó. Aqui não é uma igualdade, então tudo desse lado é igual a esse. Então aqui 20. Então essa minha soma tem que dar 20. 12 mais quanto que dá 20? 12 mais 8. 12 mais 8, 20. Então significa o quê? Que eu tenho quantas faces? Eu tenho 8 faces. Então quantas faces tem esse prisma? 8 faces, ok? Esse é um exemplo onde vai usar a relação de Euler, ok? Para a gente poder resolver isso. A quantidade de vértices, faces e arestas. Isso funciona com todos os poliedros, turma, ok? Pode testar, principalmente faz com o hexaedro que eu botei aqui no vídeo, que a gente viu o número de vértices, o número de faces e o número de arestas, ok? Aí vocês vão ver que vai funcionar. Então, turma, a matéria em si é essa. O que eu vou fazer com vocês agora? Vou passar os exercícios para vocês resolverem, ok? Durante a semana. E enquanto estão fazendo lá, eu vou tirar a dúvida de vocês durante a aula, ok? Então, vou botar aqui as páginas dos exercícios. Ó, exercícios. Páginas. Ó, 106 até 113. E 115. 116, 118, 119, 122 e 123. É um número considerável de páginas, mas o exercício não é difícil. É uma coisa simples e prática. Vocês vão ver, parece que é muito exercício, mas não é tanto exercício, ok? Então, até o próximo vídeo, turma.